Fala galera, eu quero falar hoje um pouco sobre testes de mutação. Por que que eles são importantes e por que que você colocaria ele na arquitetura do seu software? Então, eu vou mostrar aqui exemplos práticos que eu tive e já contextualizando o meu software, é um software que eu desenvolvi em um mês para a escola da minha igreja e tinha umas necessidades específicas ali. Então, qualquer ponto do código que você vê que não tenha muita performance, não se preocupe, foram trade-offs. E eu avaliei tudo isso justamente porque na época que eu construí, teriam poucos acessos, ainda continua com poucos acessos, e a probabilidade disso aumentar em um longo período de tempo. Não leve em conta as codificações mal feitas em questões de performance. Leve em conta os testes que foram mal feitos por não visar testes com cenários reais e você acaba sendo penalizado com isso. A minha proposta com esse vídeo é para que você entenda o quão importante é você testar bem a sua aplicação com testes unitários. Então, vamos colocar a mão na massa. Bom, aqui eu tenho um relatório das services do meu projeto, tá? O que seria isso? O P-Test, ele faz esse relatório aqui mostrando como que está o percentual de cobertura dos meus testes, fazendo mutações, fazendo alterações no meu código para ver se ele está passando mesmo, se ele está com um teste bem coberto. Por exemplo, aqui na minha... Por que eu coloquei as services? Porque nas services é onde estão as regras de negócio da minha aplicação. Então, é onde está a maioria ali dos pontos que podem ter muitos problemas se eu não cuidar do meu código. A gente olha essa primeira coluna aqui, por exemplo. Nessa primeira coluna, normalmente o percentual de cobertura que mostraria ali no Sonar 91% de cobertura, 100% de cobertura, 88%. Ou seja, se você olha por essa primeira coluna, eu olho que o software está bem testado, ele tem uma alta cobertura de teste. Mas quando você utiliza o P-Test e você olha essa outra coluna aqui, que são as coberturas por testes de mutação, ele vai fazendo alterações nos seus códigos e vai vendo se realmente o teu código está cobrindo aquela linha de fato. A gente vai olhar que tem códigos aqui que estão muito ruins. Tem 79% de cobertura real, tem 30%, tem 100%, tem 33%. Então, assim, os meus códigos, eles não estão sendo bem testados. Eles têm uma força fraca. Então, se alguém fizer alguma alteração ali, infelizmente o teste vai continuar rodando e eu posso não descobrir pontos de falha. Por exemplo, vamos tentar entrar aqui nesse aqui que está 0% de teste de mutação. Não, esse que está 17% aqui, ó, escola. Eu tenho aqui 3 services. Um para buscar a escola, um para cadastrar a escola e um para cadastrar o usuário escola service. Então aqui, o que eu tenho? Eu tenho um que está 100% com cobertura até com teste de mutação. Então esse eu não preciso me preocupar. E eu tenho outro aqui que ele faz alguns testes, por exemplo, retirando esses métodos aqui, tá vendo? Ele diz, olha, se eu retirar esses métodos do seu teste, o seu teste continua passando. E isso é um problema. Então, assim, ele faz essa remoção aqui desses códigos e identifica que se você não está testando esses caras aqui, o seu teste unitário está fraco. Quando ele faz esses testes por mutação, vamos pegar aqui, ó, cadastrar escola service. Eu vou pegar aqui o cadastrar escola service, vou fechar as outras aqui. E a gente olha, por exemplo, naquelas linhas que o relatório falou, ó, eu vou olhar essa linha 48. Ele me diz assim, se você remover essa linha, o teste vai continuar passando, e isso é um problema, significa que eu não estou testando esse cenário da forma correta que eu deveria testar. Então vamos para o teste desse cadastrar aqui, que é o teste que está criado, e vamos rodar o único método de teste que ele está testando aqui. Eu vou rodar o teste unitário dele e ele vai mostrar que ele está passando, está tudo sucesso.
está com 100% de cobertura, tá? Ele está cobrindo aqui 100%, mas ele não está cobrindo realmente o que ele precisa cobrir. Ou seja, é aquele cenário que você tem no sonar um percentual de cobertura alto, mas que no seu código, se eu tirar essa linha aqui, por exemplo, que é a linha que ele comentou, a linha 48 e as outras linhas também, mas eu vou tirar só essa linha 48, e rodar o teste novamente, ele vai continuar passando o teste, sendo que o propósito do teste unitário é que se eu mudo um comportamento da minha função, do meu método, ele precisa me avisar. Eu falo, olha, você mudou um comportamento lá na sua implementação. Então, o teste tem que refletir isso. Quando eu comentar uma linha, o meu teste tem que estourar e falar, olha, você alterou alguma coisa, muda aqui no teste unitário. Então, o que eu posso fazer nesse caso, por exemplo, para que o meu teste tenha uma força maior? Eu posso, por exemplo, verificar se com essa alteração que aconteceu aqui, aconteceu alteração no resultado. Então, o que eu posso pegar aqui do meu teste, por exemplo, é fazer um assert equals desse aqui e verificar na linha 48 o escola ID, para saber se depois que eu fiz essa alteração, ele vai realmente testar esse ponto. Ó, a gente pode olhar aqui que ele chama esse método aqui, ó, cadastrar, só que esse método, por exemplo, ele é um método de uma outra service. Então, se eu simplesmente só chamar o assert equals, que é o que veio, a primeira coisa que veio na minha mente, isso aqui já está errado. Não adianta eu testar isso aqui. O que eu posso testar é se ele realmente está chamando esse cara. Como que eu consigo testar isso, por exemplo? Eu posso testar aqui com o Mockito Verify. Eu venho aqui, Mockito Verify, e eu colo aquela linha. Dou um apply aqui. Escola, acho que .getID, que é o que ele está chamando aqui, né? getID. E vou rodar o teste. Só que eu vou rodar o teste com essa linha comentada. Vou rodar aqui com ela comentada. E, obviamente, o meu teste ele tem que quebrar. Se ele passar, significa que eu ainda estou fazendo alguma coisa errada. Agora ele tem que quebrar. Ele quebrou porque ele verifica que você está chamando esse cara, mas na verdade você não está chamando. Então, se eu vier aqui, ó, repare na linha 48. Eu vou rodar o meu teste de novo. Agora ele deve passar, porque eu realmente estou verificando se esse método está sendo chamado. Se ele está sendo chamado, beleza. Então, eu estou testando aquele comportamento. Se eu rodar o ptest, mas eu vou fazer uma configuração aqui no POM, para ele rodar o ptest, porque ele demora um pouquinho, só no pacote escola, tá? Eu vou vir aqui na configuração do ptest e vou colocar para ele rodar só no escola, que é onde tem a service que eu quero fazer o teste de mutação, beleza? Eu vou rodar aqui o comando do teste de mutação, que é esse comando aqui, ó, ptest, é esse comando, e eu vou rodar ele para ele gerar o relatório do teste de mutação do meu projeto. Ele está rodando, ó, é esse aqui de hoje que ele está rodando. Ele está gerando os testes de mutações para todas as classes desse pacote aqui, ó, gerou. Então, ele vai me mostrar aqui os relatórios, deu uma melhorada aqui nos testes de mutação, e a gente vai olhar
aqui estava acho que 17%, vamos ver aqui, ó. Não, aqui estava 9%, ele aumentou um pouquinho para 18%. Por que ele aumentou? Justamente porque aquela linha agora está verdinho, ó, tá vendo a linha 48? Porque agora ele tentou remover esse método e ele viu que quando removia, o teste quebrava. Então, ele está mostrando aqui, falou, ó, então você realmente está testando essa linha aqui. Então, por que é importante você ter o p-test ali na tua arquitetura? E porque você consegue verificar pontos de teste que às vezes está com 100% de cobertura, mas que você não está testando de fato aquele detalhe de implementação ali que você fez. E isso é muito importante que você, como desenvolvedor, faça isso, porque isso vai te ajudar no dia a dia. Então, quando a gente faz esses testes de mutação, é justamente para nos ajudar. Para que você entenda, o teste de mutação ele demora um pouquinho para você conseguir gerar. Não é uma demora tão grande. Nessa minha aplicação, por exemplo, demora cerca de 8 minutos para eu fazer o teste de todas as classes. Então, é um tempo considerável para você manter numa esteira de build. Demora um pouquinho mais. Então, o que eu aconselho normalmente? Cara, mantém isso ali como um profile da tua aplicação para que tu consiga rodar localmente e antes de você subir o teu pull request ou o teu mesh request, enfim, você valida ali se aquele teste de mutação ali tá testando todos os cenários, etc. Acho que isso é muito válido para você que está desenvolvendo o software e quer desenvolver um software com qualidade. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curte essa questão de testes unitários, eu tenho um curso na Udemy muito legal sobre testes unitários, que explica um pouquinho mais a fundo sobre esse assunto. Se você está interessado nesse curso, coloca aí no comentário que eu te passo o link desse meu curso na Udemy. E espero você no meu próximo vídeo.